recurso negado. TSE mantém impugnação à candidatura de José Carlos Causa. Eleições na OAB. Chapa única disputa a presidência da subseção em Descalvado. Cartinha de Papai Noel. Veja a movimentação nos Correios e o projeto pioneiro da creche Sonho Infantil. De olho no desenvolvimento. Prefeitura paga pela segunda vez a elaboração de plano diretor. E os gols da última rodada do Campeonato Varziano. Agora no Jornal Descalvado News. O TSE manteve a decisão e, de forma monocrática, ou seja, somente pelo voto do ministro Marco Aurélio Mello, não acatou o recurso de José Carlos Causa. Enquadrado na lei da ficha limpa, o ex-prefeito, mesmo obtendo a maioria dos votos nas últimas eleições, não assumirá a chefia do Poder Executivo. Na última quarta-feira, dia 21 de outubro, o TSE publicou a decisão a respeito da situação do candidato José Carlos Causa, que mais uma vez não conseguiu reverter a impugnação da sua candidatura nas eleições municipais deste ano. O ex-prefeito havia sido condenado pela Justiça Eleitoral Local e só conseguiu disputar as eleições por meio de recurso no TRE em São Paulo. A coligação dele levou o processo ao TSE e, mesmo com a maioria dos votos nas urnas, em 7 de outubro, não se sabia se Causa, de fato, assumiria a prefeitura de Descalvado. A cidade viveu um clima de expectativas e indecisão quanto ao futuro político. E, coincidências à parte, somente 45 dias após o pleito eleitoral, a Justiça confirmou o veredicto. Causa foi enquadrado na lei da ficha limpa, pela rejeição de contas nos exercícios de 1995, 2007 e 2008, período em que governou a cidade. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com o Causa para gravarmos uma entrevista. Ele preferiu não falar, mas informou que já havia entrado com recurso solicitando a revisão da decisão do TSE e adiantou que, se preciso for, vai ao STF buscar seu último recurso. Do outro lado, o prefeito Luiz Antônio Pannoni e seus correligionários estão bastante satisfeitos com a decisão. Desde o princípio a gente sabia que, na verdade, ele não teria como viabilizar a sua candidatura e, se eleito, viesse a tomar posse. Não teria a menor condição, e isso acabou ficando, mais uma vez, assentado por essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Veja que em todas as instâncias, desde aqui de Descalvado, a primeira instância, depois a segunda no Tribunal Regional Eleitoral e agora no Tribunal Superior Eleitoral, ficou definitivamente esclarecido que, em tempo algum, ele poderia ter a sua candidatura validada, como não teve, pela Justiça Eleitoral. E aí, como fica o cenário político de Descalvado? Por enquanto, ninguém sabe. O juiz eleitoral Rafael Guarisco disse à EPTV e ao jornal Primeira Página que só vai se manifestar a respeito de novas eleições após receber o processo do TSE e analisar conforme a legislação eleitoral. O senhor acha que é possível uma nova eleição em Descalvado? Sim, é uma questão de interpretação da legislação. Eu não sei qual o entendimento que a Justiça Eleitoral terá nesse caso. No nosso entendimento, seria um caso de validar as eleições, até porque nós não demos motivo para que as eleições ou os votos atribuídos ao nosso adversário fossem nulos ou interpretados como anulados. Quem insistiu nisso foi ele, que em nenhum momento teve registro ou autorização da Justiça Eleitoral para ser candidato.
E vamos esperar com tranquilidade a decisão da Justiça e, se não estivermos de acordo com ela, evidentemente que nós estaremos ingressando com os recursos para assegurar a nossa diplomação e a nossa permanência para um segundo mandato à frente do município de Descalvado. Perguntamos a Pannoni se ele estaria disposto a concorrer novamente, no caso de novas eleições. Se o meu grupo político entender que, em havendo novas eleições, eu deva novamente disputar como candidato a prefeito, eu estarei disputando. Caso o meu grupo político entenda que é hora de apresentar um outro nome, eu também vou aceitar isso com muita tranquilidade. Eu sou advogado há mais de 25 anos em Descalvado, sempre vivi da minha profissão e amo a minha profissão, e se eu tiver que retornar a ela, também retornarei com muito prazer. Vamos continuar a falar de eleições, mas agora na subseção da OAB em Descalvado. Chapa única, encabeçada pelo Dr. Fará Jorge, disputa a presidência da Ordem. A Ordem dos Advogados do Brasil se prepara para a eleição das diretorias de suas subseções em todo o país. Em Descalvado, apenas uma chapa disputa a presidência da casa. Com apenas uma chapa concorrendo nesta disputa, encabeçada pelo conhecido Dr. Fará Jorge, que mais uma vez deverá estar à frente de uma das instituições mais importantes para a sociedade civil junto ao Poder Judiciário. Com 77 anos de idade, Dr. Fará Jorge está à frente da OAB em Descalvado por 3 mandatos consecutivos e pode emendar mais uma gestão. Como é estar à frente da subseção da OAB pela 4ª vez? Interessante, viu? Porque a gente cria uma amizade aí com todo mundo, com o juiz, com o promotor, delegado, comandante da PM. E a gente vive bem, entende? Que tem que ter harmonia entre a classe aí. Além dos trabalhos à frente da OAB, o senhor participou ativamente de diversas conquistas para a cidade. Como o senhor descreve estas conquistas? Devido à longa amizade que a gente tem com o meio jurídico, São Paulo, o meio político, entende? Brasília, São Paulo, e a gente sempre conquistou isso através de amigos. E alguma delas, em especial, ficou marcada para o senhor? A conquista da 2ª vara, a carta do advogado, que a gente conseguiu também, entende? Atualmente, a instituição tem 150 advogados inscritos. Ela é responsável por diversos atendimentos, como as triagens para assistência judiciária gratuita. A nova geração de advogados está confiante na administração de Fará Jorge. O Dr. Fará sempre teve um papel muito importante aqui na advocacia, né? Sempre serviu de uma fonte de apoio enorme para os advogados, sempre buscando melhorias. Tive o prazer, nessa última gestão, de trabalhar com ele, né? E ele sempre manteve essa garra, essa disposição na luta para os interesses dos advogados. Eu sou a mais nova integrante da chapa, né? Fui convidada pelo Dr. Fará para estar integrando essa nova gestão. Então eu vim dar um apoio, uma força para eles, que sempre fizeram uma boa administração. O Fará já foi presidente outras vezes, sempre atuou em prol da classe. E acho que a força jovem aqui da chapa, que são, em tese, nós 3 advogados, né? Vai dar um upgrade para renovar a advocacia em geral. Vários são os pedidos para o Papai Noel. Você já fez o seu, Guto? Ainda não, mas as crianças de até 10 anos de idade podem enviar aos Correios a sua cartinha com um pedido de brinquedo. Na creche Sonho Infantil, numa iniciativa de uma de suas coordenadoras, os presentes também são adotados pela população. Existem pessoas que se preocupam em fazer o Natal dos mais carentes um pouco diferente. Iniciativas como a da coordenadora da creche Sonho Infantil, que em 2011 arrecadou junto aos seus próprios amigos quase 300 brinquedos destinados às crianças atendidas pela instituição.
E aí eu escrevi uma mensagem no Facebook, colocando que eu tinha 900 e poucos amigos e que desses 900, se 1/3 me ajudasse, cada criança iria ter um sorriso. Essa foi minha primeira mensagem. Este ano já foram adotadas a totalidade das cartinhas da creche. São 308 crianças que receberão um presente do Bom Velhinho. Se elas gostam dos presentes, vamos perguntar a elas. Quem é que está esperando o Papai Noel aqui? Já aqui na agência dos Correios, crianças de até 10 anos podem enviar as suas cartinhas. O prazo é até o dia 7 de dezembro. As pessoas que desejam adotar uma das cartas têm até o dia 14 de dezembro para se dirigir aos guichês da agência dos Correios. Para quem escreve pedindo uma orientação, só vale para crianças de até 10 anos de idade ou mais para portadores de deficiência. As cartas devem ser escritas à mão e só podem pedir brinquedos simples, como bolas, bonecas, carrinhos e pelúcia. A Prefeitura de Descalvado pagou quase 140 mil reais no ano de 2005 para a elaboração de um plano diretor do município. O projeto prevê expectativas de onde serão feitos investimentos e de que forma a cidade deve crescer nos próximos anos. O Executivo voltou a estudar o projeto 6 anos depois e paga, de novo, pelo plano. O plano diretor de uma cidade nada mais é do que uma lei que deve direcionar as administrações municipais para conduzir o crescimento e principalmente a maneira que a cidade irá se desenvolver. A lei, que necessariamente deve ser revista a cada 5 anos, permite à população opinar e participar ativamente de sua elaboração. No final de 2005 e início de 2006, a administração municipal daquela época contratou a empresa Oliver Arquitetura Limitada pelo valor de R$ 139.500 para efetuar a elaboração e os estudos necessários para a implantação do Plano Diretor de Descalvado. O projeto elaborado naquela época foi engavetado e a exigência do Estatuto das Cidades não foi cumprida. A Procuradoria-Geral do município informou que o projeto anterior foi arquivado pela administração passada e não chegou, ao menos, a ser enviado à Câmara. Os motivos, segundo o procurador da Prefeitura, é que faltavam dados a respeito dos códigos e leis municipais como zonas de expansão urbana e regularização de condomínios, por exemplo. Segundo o departamento da Prefeitura, a extinta Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento da Prefeitura deu um prazo muito curto, cerca de 1 mês para análise do plano e, consequentemente, encaminhamento à Câmara. Havia 7 projetos complexos e centenas de páginas e anexos para serem observados. Por que o plano diretor não foi implantado na data, eu não posso te responder. A consultoria fechou um contrato com a Prefeitura em 2006, com um prefeito, e a consultoria viu o edital de licitação para uma revisão e atualização de um plano diretor, que a gente imaginou, quando viu o edital, o termo de referência, que seria uma atualização daquilo que nós mesmos havíamos feito em 2006. Então, a gente percebeu que não seria um plano completamente novo, né, mas sim uma atualização daquele material elaborado em 2006. Nesta segunda tentativa de implantação do plano diretor, que custou aos cofres públicos um valor em torno de R$ 100 mil, o atual secretário municipal de Obras e Serviços Públicos fala da revisão do trabalho efetuado em 2006. Na verdade, o trabalho que foi realizado, ele não chegou a ser aprovado pela Câmara Municipal naquela época e o plano então teve que ser revisado. Com certeza esse novo processo licitatório aberto agora para a contratação da empresa e desenvolvimento desse plano diretor teve um valor abaixo do padrão para desenvolvimento de um plano diretor, justamente porque a Prefeitura já detinha algumas informações que puderam sim ser aproveitadas. O processo licitatório da contratação da empresa para esse novo plano foi vencido pela empresa Oliver no valor de aproximadamente R$ 100 mil.
Um assunto de extrema importância para o desenvolvimento do município teve na última semana a ausência de grande parte dos vereadores para a discussão do assunto. Apenas 2 deles estiveram presentes. Na segunda e última audiência pública direcionada ao Poder Legislativo, somente o presidente da Casa, Flávio Ansetti, e o vereador Luiz Carlos Viana compareceram para analisar os estudos feitos pela empresa contratada pela Prefeitura. Os destaques do esporte agora com André Alfieri. André, com você. Olá, Guto, olá, Thalita. O campeonato varziano chegou no fim da sua primeira fase. No último domingo foram 2 jogos do SERD. Ao todo foram 16 gols nesses 2 jogos. Vamos ver. Na primeira partida, o Catástrofe goleou o Paquitão. Marcinho fez o primeiro gol. E também fez o segundo de cabeça. Miller aproveitou o rebote e chutou firme para fazer o terceiro. De falta, Miller também fez o quarto. Gabriel avançou e tabelou com Marcinho para receber de volta e fazer o 5º gol. Agora foi a vez de Rosa, ele recebe e chuta de esquerda para fazer o 6º gol. Miller lança Zé Renato, que está sozinho. Ele toca na saída do goleiro, 7-0. E Marcinho fecha a conta. Final, Catástrofe 8, classificado para as quartas de final. Paquitão 0, está eliminado. Na segunda partida foi a vez do time dos novatos garantir a vaga para a próxima fase. David fez o primeiro gol. Agora, na bobeada da zaga, foi a vez de Luiz Paulo fazer o segundo. Luiz Paulo, só que da Fazenda Santa Amélia, diminuiu, 2-1. Não temos o terceiro gol, mas o quarto temos o gol de Magrão. Lucas diminui, 4-2. Cleito coloca novamente o time a 3 gols de vantagem, 5-2 para o time dos novatos. E Ciro, em jogada individual, fecha a conta. Final, os novatos 6, Fazenda Santa Amélia 2. O time dos novatos joga as quartas de final contra o time do Corinthians Descalvadense. O time da Fazenda Santa Amélia está eliminado. Infelizmente, tivemos cenas lamentáveis nesse fim de semana. Em 2 dos 3 jogos, o jogo não chegou ao seu fim. Os jogadores simularam lesão para que o juiz pudesse acabar o jogo em que eles estavam perdendo. Já no outro jogo, um dos jogadores cuspiu na cara de um dos árbitros. O primeiro jogo começou com mais de meia hora de atraso. As duas equipes não tinham 7 jogadores para iniciar a partida. Após o início, o jogo terminou mais cedo. Veja que 2 jogadores simularam lesão para que o juiz pudesse acabar enquanto o jogo estava 8-0. Mas os mesmos jogadores saíram caminhando. O juiz terminou o jogo e a organização manteve o placar de 8-0 para o time do Catástrofe. Já no ginásio de esportes, a situação foi a mesma. O time dos Só Amigos também simulou lesão quando perdia por 2-0 para o time do Corinthians. Veja que a situação do gramado no ginásio de esportes é lamentável. Não tem condição de ter jogo com um gramado nesse estado, mas ali acontecerá os jogos das quartas de final. No jogo entre Fazenda Santa Amélia e os novatos, uma cena lamentável. O jogador Gilmar foi expulso, mas não quis se retirar do campo. Foi aí que o juiz não autorizou o reinício e ele deu uma cusparada no árbitro. Veja. É isso mesmo que eu estou te dizendo. Você não sabe aonde você se meteu, lá. E fora você gosta de mim, idiota. Lá fora você gosta de mim, idiota. Espera aí, eu não posso fazer nada. Espera aí, eu vou fazer isso de mim, foi idiota. Após a confusão e no final da partida, o jogador foi pedir desculpas e o árbitro não aceitou. Felizmente nada aconteceu e torcemos para que essa situação não volte a se repetir. Eu não quero nem papo. Não. Me dá um papo. Vai pra lá que eu tô trabalhando. Vai pra lá que eu tô trabalhando. Vai pra lá que eu tô trabalhando. Vai pra lá que eu tô trabalhando.
e passaram 8 equipes para as quartas de final. Vamos ver a tabela de classificação e quais serão esses jogos das quartas de final que já começa nesse fim de semana. Vamos agora ver a classificação do campeonato. No grupo A, Catástrofe e os novatos se classificaram para a próxima fase. Fazenda Santa Amélia e Pactão estão fora. No grupo B, Corinthians e Desvel também classificaram. Sérgio Master e Só Amigos estão eliminados. No grupo C, Meninos do Ninja e Verde e Branco passam para as quartas de final. Unidos da Vila vai embora mais cedo. Já no grupo D, Palmeirinha e São Sebastião são os classificados e Paulistinha está fora. Os artilheiros até o momento da competição é Miller do Catástrofe, Robson do Meninos do Ninja e David dos Novatos, os três com 4 gols. Vamos ver então quais são os jogos dessas quartas de final. Já nesse fim de semana, no domingo, Meninos do Ninja e São Sebastião se enfrentam às 8h15 no ginásio de esportes. Às 10 horas é vez de Verde e Branco e Palmeirinha. Na semana que vem, Catástrofe e Desvel Veículos jogam às 8h15 também no ginásio de esportes. Os Novatos e Corinthians Escalvadense fazem a última partida das quartas de final às 10 da manhã. Então estaremos de volta na semana que vem para acompanhar e mostrar para vocês os 2 primeiros jogos das quartas de final. O Jornal Descalvado News encerra por aqui, agradecemos a sua audiência e entre na nossa página do Facebook para compartilhar as nossas notícias e saber mais sobre a nossa cidade. Muito obrigado e até a semana que vem.